sou o Bruno, ou Brunol, tenho 30 anos, sou fundador do Nodecemo. Salve rapaziada, beleza? Eu sou João CHZ, meu nome é João Henrique, na verdade, eu tenho 27 anos, eu sou formado em Administração e Comércio Exterior, mas há 3 anos eu trabalho com criação de conteúdo nas redes sociais, mais especificamente conteúdo de moda. Então faz 3 anos que eu entrei nesse universo aí, mas antes disso eu trabalhava num rolê de marketing, trabalhava muito com esportes, com Counter-Strike, League of Legends. Eu trabalhava com narração, na verdade, eu era comentarista de Counter-Strike, trabalhei também no backstage, numa parte de marketing, montando projetos para as empresas. Na pandemia eu tive um burnout ferrado, decidi que eu queria criar conteúdo no YouTube, no Instagram, e aí eu decidi que seria de moda, que era uma área que eu estava extremamente interessado e que eu senti um pouco de falta desse conteúdo aqui no Brasil. E aí galera, meu nome é Vitor Arruda, sou criador de conteúdo, falo sobre moda masculina, moda plus size. Estamos no São Paulo Fashion Week, na edição N56. Bom, o Nodecemo, a ideia veio quando eu já acompanhava muito ali no meu sneakerhead e eu sentia falta de um veículo que comunicasse sobre roupas, né, na época, porque havia veículos que comunicavam bastante, o Sneakers BR já estava lá falando sobre os tênis, tinha as comunidades, mas eu sentia falta de um veículo que comunicasse sobre roupas, que era o que eu mais tinha interesse, mais do que tênis, por mais que eu gostasse muito de tênis, né. Mas eu acredito que faltava isso no Brasil naquela época. 2013 para 2014 a gente teve a ideia, a primeira execução do Nodecemo ela veio em 2014. Então, que era um blogzinho mesmo, tipo, nada demais, mas a gente comunicava às pessoas sobre isso e arte. Então a gente falava de grafite, de pichação e das roupas num olhar global, traduzia bastante conteúdo de lá pra cá. Então a gente começou ali com essa ideia. E não passava disso, na real, né? O Nodecemo, ele nasceu querendo ser só uma ponte para você ter acesso a coisas que você não tinha. Ele nasceu com esse intuito, né? Trazer verdade, trazer conhecimento para as pessoas e educar sobre a nossa cultura, que ela é muito rica. Então a gente tinha esse papel. Vamos educar a galera do que a gente entende, né? Tipo, o lance não é aqui cagar regra, não é isso, é tipo explicar o que a gente entende de cultura, explicar para as pessoas o que é da hora consumir aqui, no nosso olhar e tal. Então foi isso, e deu muito certo. Durante a pandemia eu tive um burnout, como eu mencionei, e aí um amigo meu virou pra mim e falou: cara, se eu pudesse estalar o dedo e estar trabalhando com alguma coisa, o que seria? Eu falei: criação de conteúdo na hora. E aí, naquele momento, o conteúdo que eu mais consumia era conteúdo de moda e de imagem pessoal, né? Tipo, era conteúdo de estilo. Eu via muito criador de conteúdo que não é do Brasil e alguns do Brasil, e eu senti um pouco de falta em algumas coisas naqueles que eu acompanhava do Brasil, que hoje a maioria são todos grandes amigos meus, eu adoro eles, mas eu na época tinha 24 anos, né, que hoje eu tô com 27, então nessa época que eu tava com 24 anos eu falava: meu, não tem ninguém criando um conteúdo pra mim, pra minha faixa etária, pro meu estilo de vida, pra minha classe social, não tem alguém que converse diretamente comigo, então vou criar eu mesmo, tá ligado? Foi basicamente isso que eu fiz pra começar a criar conteúdo. E aí eu me aventurei, dei as caras, larguei um emprego depois do burnout e comecei a produzir. Cara, como eu disse, né, no Brasil tinha, além do Sneakers BR, tinha alguns outros veículos que já comunicavam, tinha uma galera com blog que já comunicava também sobre streetwear, que é bem nichado, ainda assim até hoje é bem nichado, mas o crescimento que eu vejo hoje do streetwear é aquilo que eu falei lá no início. No Brasil ele é muito visto como uma simples categoria de roupa e nada além disso, né? Ele é basicamente isso no Brasil. As pessoas falam: streetwear é a roupa. Streetwear é aquela marca. Streetwear sabe, não é... O pessoal não vê como uma comunidade em si. Mas eu acredito que aos poucos isso tá rolando, sabe? Alguns projetos, por exemplo, como o Gema Pele, aquilo ali é uma construção de comunidade, onde as marcas se unem com um propósito. Então, é sobre isso, sabe? Muito além do que somente roupas e camiseta gráfica. Então, eu acredito que o streetwear no Brasil, ele tem esse olhar, né, que as pessoas assimilam a roupa de cara, mas ele, cada vez mais, ele
tá mostrando esse lado comunidade. Então as pessoas, eu acredito que estão conseguindo entender minimamente, mas estão conseguindo entender cada vez mais o que é realmente streetwear. Hoje você entra numa fast fashion, que é o maior mercado de moda para o consumidor homem do Brasil, você entra lá, você consegue ver coisas que flertam com streetwear. Você consegue ver coisas que você assimila com Supreme, Palace, Bape, enfim, todas as marcas que a gente considera as pioneiras e os grandes nomes do streetwear, Stussy, enfim. E antigamente não era assim. O que você encontrava nessas lojas antigamente? Você entrava e tinha bermuda d'água, bermuda de surf, camiseta com estampa que remetia a gráficos de camisetas de surf, de marcas de surf, então Billabong, Kicksilver, enfim, Rust, inúmeras outras marcas de surf que eu gostava também na época e consumia. Então você vê essa mudança, por isso que eu falo que está crescendo, mas ainda assim nesse olhar categorizado para roupas, né? Porque você entra na fast fashion, que é o maior lugar para um homem consumir moda hoje, a gente falando de moda homem, assim no caso, né? Para as mulheres eu acredito que sempre foi também, mas o homem ele também procura. A grande massa do Brasil, ela consome fast fashion. Então quando você entra lá, você consegue ver essas roupas que tem detalhes ali que remetem ao streetwear, né? A calça para-chutes, enfim, calça cargo, a bermuda mais larga ou shortinho curtinho acima do joelho. Então você consegue encontrar e se vestir com essas roupas hoje entrando nas fast fashion. Antigamente não, era uma moda surf total, que era o que vendia aqui, que durante muito tempo foi o nosso streetwear. Hoje não mais quanto antes, quanto no passado, mas ainda assim na praia a gente vê bastante ainda. Cara, os principais desafios para criar conteúdo que eu tive lá no começo foi saber para onde ir. Meio você toma essa decisão, vamos criar conteúdo. Você fica meio largado assim no mundo e você não sabe exatamente para que caminho você vai, quem vai ser. Muita gente fala de, quem é a sua persona online, tipo, tem muita baboseira, então você fica meio perdido nesse sentido de qual vai ser a minha linha editorial, né? Qual vai ser a linha editorial do meu conteúdo, o que eu vou fazer, qual vai ser a linguagem que eu vou usar. Então tudo isso me deixou um pouco perdido no começo. E aí depois eu consegui me adaptar até que bem legal a isso, né? Outra dificuldade que eu sofri bastante foi hate, por incrível que pareça, tipo, muita gente hateando. Por quê? Eu acho que moda é um dos assuntos que a gente pode falar com base na nossa opinião, né, como criador de conteúdo. É diferente, sei lá, de eu falar de ciência. Eu não posso dar uma opinião sobre a ciência. Tipo, eu não acho que a baleia é um mamífero. Sei lá se a baleia é um mamífero. Você não pode falar um bagulho desse se é um fato, né? Agora, a moda você pode falar, eu não acho tal camiseta legal, certo? Só que por conta disso, as pessoas que estão assistindo também podem falar, né? Elas também se sentem no direito de falar, e às vezes a maioria delas acaba sendo meio escrota na internet, então você acaba sofrendo muito hate. Só que tem uma curiosidade, a maioria dos vídeos que vão ter em redes como o TikTok, por exemplo, são vídeos que eu falo mal das coisas. Inclusive eu parei de fazer, porque eu odeio ser esse cara que fala mal das paradas. Mas tipo, um vídeo meu falando 5 peças que não dá mais pra usar. Dá muito mais view do que se eu falar 5 peças que vão te ajudar a ficar mais estiloso. Então, sim, tem cara que vai preferir o caminho que dá mais view e ele só vai falar mal das coisas. Não é a minha vibe. Essa foi uma dificuldade minha, mas hate eu não sofri muito não. Sofri um pouquinho, mas não foi nada. Sendo um criador de conteúdo, acho que as pessoas elas não pensam muito sobre as dificuldades do que é esse trabalho. A gente não pode deixar de falar realmente que tem muitos privilégios, porque é uma carreira que a gente tem muita flexibilidade no que a gente faz para mostrar de fato o que a gente acredita, as coisas que a gente gosta e tentar construir uma comunidade. Mas quando a gente está falando especificamente sobre moda e streetwear no Brasil, pode não parecer, mas é muito difícil. E acho que é uma coisa que tem muitas camadas. Eu não consigo responder isso de uma maneira simples, porque eu acho que não tem. O Brasil é um país muito grande e a gente enfrenta também muitas questões de desigualdade social e vivências diferentes, questões econômicas também que afetam
o acesso à informação e também o acesso financeiro a artigos de moda, não necessariamente de luxo, mas assim, algo que talvez para algumas pessoas possa parecer básico, para o brasileiro médio provavelmente não é, porque às vezes ele não tem dinheiro nem mesmo para pagar as contas do mês. Então eu costumo, conversas assim, falar que é muito difícil gostar de moda no Brasil e que a maioria dos brasileiros não gosta de moda. E isso torna o nosso trabalho tão difícil. Muitas das pessoas enxergam muito mais a questão das marcas. E muito porque a marca ela não representa só aquela comunidade que ela está construindo, mas para uma pessoa que sonha com alguma coisa ou chegar numa condição melhor de vida, ter acesso a um item de uma certa marca pode ser somente uma porta de entrada para uma vida que ela sonhou em sempre ter e talvez ela nunca consiga. E no final das contas, é isso que torna tão difícil. Um país muito grande, muitas desigualdades e também não dá para culpar. É uma questão muito mais do sistema do que do interesse populacional em si. Vai continuar trabalhando e eu não tenho um pensamento tipo, vamos construir um avião, sei lá, não, mas tipo, eu acho que é continuar trampando, caminhar do jeito que a gente tá caminhando, correndo certinho, sabe, sem passar perna em ninguém, continuar no nosso mesmo formato. Ligado, óbvio que a gente pretende crescer em algumas outras frentes, a partir do ano que vem até isso, mas eu acredito que é esse trabalho em conjunto que faz virar, então continuar esse trampo e viver aí por mais 20, 30, 50 anos com o 900. Cara, em relação à marca, eu espero ver uma pop-up da Etna. Não sei quando, tá? Mas no futuro, assim, eu vou colocar uns 2, 3 aninhos, eu queria fazer uma pop-up da Etna bem legal eu tenho uma ideia que é super secreta, mas que eu queria fazer acontecer na pop-up, porque lembra muito a minha experiência com comprar roupa quando eu era pequeno, enfim. Mas eu quero uma pop-up da Etna, quero estar bem grande, quero estar vendendo em bastante revendedor já de Etna. E acho que mais importante, eu quero ver a galera usando. Eu quero ver a galera que me segue nos eventos, nos rolês, utilizando a minha marca e gostando de utilizar a minha marca. Acho que essa é a minha meta com a Etna. Em relação à criação de conteúdo, bom, vou casar ano que vem, né? Então eu quero crescer bastante, eu quero placa de 100k no YouTube. Essa eu acho que é uma das principais metas e não é a longo prazo, eu quero ano que vem essa placa. Passar do 100k no Insta é outra meta importante. E, óbvio, trabalhar com marcas que eu sou extremamente fã, sabe? Trabalhar com marcas grandes, tanto internacionais quanto nacionais, é uma grande meta que eu tenho para minha criação de conteúdo. E eu acho que o futuro do cenário está muito na mão de uma molecada mais jovem, né? Porque, se a gente for ver, tem muita marca que surgiu recentemente, desde a pandemia até hoje, constantemente tem grandes marcas surgindo. E também tem grandes criadores de conteúdo aparecendo, né? Muitos dos quais são meus amigos também. E eu acho que é isso. Eu gostaria de ver cada vez mais homens indo por um caminho onde eles passam a se importar mais com a imagem, com eles mesmos, com como eles se vestem, e não naquela parada de não pensar, né? Tipo, a gente brincou do preto escapulário, né? Mas tem uma grande diferença de você pensar em colocar uma roupa preta e uma corrente e você colocar uma roupa preta e uma corrente sem pensar nisso no automático, que eu acho que é o que acontece com a maioria de nós homens. Tipo, já estive nesse time também. Hoje eu só queria mostrar o colar da colar. Mas eu acho que isso que eu gostaria de ver. Mais criadores de conteúdo significa mais homens assistindo a esses criadores de conteúdo, mais gente se importando com esse mercado de moda, e mais gente se vestindo melhor, né? Se sentindo bem consigo mesmo, melhorando a autoestima, que é uma parada que realmente acontece quando você se veste bem. Então, é isso. É isso que eu gostaria de ver. Mais gente criando conteúdo, mais gente consumindo, mais gente feliz, mais gente bonita. É isso.